Ô, meus amigos, essa é a conversa que eu tenho todos os meses com os meus patrocinadores, pessoas que Deus levantou para me ajudar a evangelizar o mundo. Hoje são 173 nações, estamos em 19 dos principais idiomas, vamos crescer. Nosso propósito é falar no mundo todo, a língua do mundo. Estamos preparando aqui, um pouquinho mais acima de onde eu estou, um espaço de 300 metros quadrados. Ali eu vou fazer o Fala Amigo Mundial. E na mesma que eu estou falando, vai ficar sendo traduzido para o espanhol, habla amigo, para o inglês, WhatsApp, e por aí afora vai. Ou então, speak friend, alguma coisa parecida, francês, sei lá como é que fala francês, parlez, mon ami, por aí afora vai. Vamos parar com esse negócio, deixa o pessoal traduzir, vai ser uma benção. A gente vai fazer um trabalho e não vai demorar muito não, só estou esperando terminar a construção. Bom, então vamos agora. Eu quero fazer um estudo com você, o seguinte, a rainha de Sabá, ela veio de longe para ouvir a fama de Salomão. São 10 versículos, está no primeiro livro de Reis, capítulo 10. Isso aqui, Deus me usou muito na televisão, abençoa as pessoas. E tem mais que eu quero trazer para você. No versículo número 1 está escrito assim, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Essa rainha era uma mulher sábia, mas por mais sábia que uma pessoa seja, tem muitas coisas que ele não consegue entender, que ela não consegue entender, que estão além da nossa capacidade. A grande verdade é essa. E quando ela ouviu falar de Salomão, ela ficou assim eletrizada. Mas ela ouviu falar o quê? Que ele era sábio? Sim, também, mas houve uma coisa que chamou a atenção dela. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor. Ela ouviu falar que esse homem tinha um entendimento do nome de Deus e usava esse nome com uma capacidade tal que ela ficou boquiaberta. Não, eu vou lá ver. E se preparou. Naquele tempo não tinha bicicleta, não tinha automóvel, não tinha avião. Naquele tempo se viajava em lombo de animal ou numa charrete. E ela, como rainha, veio com um grande aparato para poder ouvir a fama de Salomão a respeito do nome de Jesus e trouxe enigmas, coisas que para ela eram desconhecidas, que ela não entendia. Meu irmãozinho, Salomão aqui representa Jesus. A rainha representa a humanidade. Quando nós vamos a Jesus, devemos ir com os nossos problemas. Se você caiu em pecado, vai com o seu pecado. Jesus, eu não aguentei. Caí, me perdoe. Se você falou mal de alguém, Jesus, deixei o diabo me usar. Fez qualquer falcatrua, me livra dessa. E Jesus há de livrá-lo. Ele há de abençoá-lo. Há de tirar o que é errado na sua vida. Então ela veio com aquela certeza, eu vou ter um encontro com esse rei, Salomão, e vou resolver os meus enigmas. Traga os seus problemas, as suas necessidades, as suas lutas, os seus fracassos. Mas com Jesus se fala tudo. Com Jesus a gente não faz uma visita ocasional, não. A gente vai, entra na presença dele, abre o coração, canta aquelas adorações lindas, até que o nosso espírito esteja de pé na presença de Deus. Aí nós começamos a falar e pedir direção. E depois devemos ficar atentos. Porque, por certo, Deus vai abrir a palavra, alguém vai citar a palavra para nós. Durante a pregação, o pastor nem sabe por que ele foi falar aquela palavra. E não era que ele era dirigido por Deus, você vai ter a resposta. Não deixe uma coisa que para você é um enigma escondido. Chegue e coloque diante de Deus. Por que está acontecendo isso? Porque Rebeca, quando estava esperando os filhos, sentiu que eram gêmeos. Eram duas crianças que mexiam e não sabia se eram meninos ou meninas. Mas ela sentiu e foi perguntar a Deus, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. As crianças estão brigando aqui dentro de mim. Deus disse, são dois homens. E não tinha ultrassonografia, não. E aí vão ser dois povos. E o maior vai servir o menor. E ela guardou aquilo. Vai diante de Deus. É enigma, está além da sua compreensão. Você não tem capacidade? Não sofra. Não fique agora sem essa resposta de Deus. Abra o coração. Por que eu não prospero, Deus? Por que não está dando certo? Meu irmão, a culpa não é de Deus.
A culpa sempre é do homem. E quando o homem se acerta com Deus, se acerta quando? Quando ele ouve Deus, aí as coisas mudam por completo. Versículo 2 diz assim: e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Assim que devemos ir a Deus, com tudo que nós temos. Tudo. Ouro ou dívidas. Pedras preciosas ou pedras que machucam. Vamos a Deus, vamos levar tudo. Ela aqui escolheu o melhor, escolheu o melhor. E chegou, colocou diante de Deus. Mas o seu melhor é o pior, leva também, Deus. Eu sou uma pessoa fraca. Quando eu vejo, eu estou no pecado. Quando eu vejo, eu estou odiando alguém. Só olhar assim, essa pessoa não presta. É triste isso, mas tem pessoa que vive assim. Ela veio abrir o coração para Salomão, mas veio trazendo tudo aquilo ali. Quanto tempo de preparação, quanto tempo de viagem. O perigo, mas trouxe grande exército. Você tem que viver na vida com um grande exército de Deus ao seu redor. As batalhas espirituais vão ser facílimas se você aprender e agir dessa maneira. E quando você agir, você vai ser abençoado. Daqui a pouquinho eu vou continuar no versículo 3, tem que até que resumir, porque isso é mensagem para passar um dia falando. Nós vamos agora para Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. A Luzia Santos tem um testemunho para dar para nós. Olha, eu lembro que já estive nessa cidade algumas vezes. E como Deus tem me usado em Nova Andradina. Vamos até lá agora, em nome do Senhor. Ele é caminhoneiro, né? O meu esposo. Tem mais de 15 anos. A gente estava indo para Minas carregar de carvão e tombou o caminhão, né? Chegamos numa curva lá, tombei o caminhão. E ela ficou perdida no meio do carvão. E ela se machucou, ela foi parar no hospital lá. E a carga de carvão caiu toda em cima de mim. Aí eu fiquei com problema na coluna. Sempre tive problema na coluna, sempre com dor, sempre com dor. Tinha vez que parece que desmontava a coluna. Aí ia para o hospital, ficava internada, tudo. Eu fiquei um mês e pouco sem andar direito. Daquele tempo pra cá acabou, principalmente à noite, que deixava para doer só à noite. Depende que ela não faz nada. Deu extravio na coluna, causava muita dor, né? Às vezes eu fazendo serviço em casa mesmo. Tinha dia, eu não aguentava nem varrer a casa, não podia fazer quase nada. Andar a pé então, da casa quem limpa é a minha menina. Aí já passou a lavar roupa também, foi mais de 15 anos. Para sair também ela não estava saindo agora, por último não estava saindo mais não, que não aguentava. A gente ir para a igreja mesmo era um sofrimento. Tomava remédio para dor, fazia massagem, tomar banho, tudo bem, na hora de abaixar para lavar o pé, que era ela, mas tinha que lavar, né? Os médicos mesmo falam, não tem como fazer sarar, não tem cura. Nas orações dela aí, ela busca direto. Esperava um dia ser curada. Ah, era incômodo, ixi, muito incômodo, bem difícil. Teve vezes de eu ficar ruim, para mim tomar banho, ele ajudar, a minha filha, para mim levantar da cama e ir no banheiro, eles também ajudavam. O casal fica sabendo então que missionário visitaria a cidade de Nova Andradina no dia 18 de outubro de 2014. Eu fiquei sabendo na igreja. Quando o pastor entrou, aí ele falou, nós temos uma novidade. Aí ele falou, RR vai estar na cidade. Aí eu falei, é minha vez. Ela disse, eu vou ser curado agora, se Deus quiser. Aí eu fui. Me arrumei aqui e fui. Olha, se aquele ginásio fosse mais longe, uma quadra, olha, eu não sei se eu tinha chegado lá, não. Aí o RR leu a palavra, tudo. Aí foi a primeira coisa que ele falou, quem tem problema de coluna vem aqui na frente. Ah, mas eu fui a primeira que cheguei lá. E eu fiquei firme. Falei, Senhor, é agora. Ele falou, então faz se você não conseguia fazer. Aí quando eu abaixei, ele falou, que engraçado, perninha dura ainda. Você? Um problema faz tempo. O que você não podia fazer? Não podia muito abaixar. Como é que é o seu nome? Luzia, abaixa então agora, Luzia. Olha ali, pessoal, joelhinho, faz de novo. Joelhinho duro, pessoal.
É pouca moça que faz assim de novo, Luzia. Esse Deus é tremendo. Palmas pra ele. Eu não sentia dor, não sentia mais nada. As pernas estavam normal, estava tudo bem. Ah, fazia mais de 15 anos. Põe a mão no chão direitinho, assim, bonitinho, igual eu fiz no esporte, não. Aí quando eu cheguei de noite aqui, ela me contou. Eu só não vim correndo porque eu vim junto com a irmã, né? Aí eu sentei na máquina, fui fazer uns tapetes que tinha que fazer, levantei, vim, bebi água, tranquilo, de boa. Agora a coisa vai. Máquina, arruma a cozinha, arruma tudo aí. Vim de lá pra cá, tudo normal. Hoje limpei a casa, tudinho, arrumei pra receber vocês. Um milagre, né? Tá boa mesmo. Parece que é um recomeço na vida da gente, assim. Deus, né? Senhor Jesus, na vida da gente. É tudo e mais um pouco, né? É só acreditar. Pois é, agora nós vamos voltar ao estudo bíblico. Depois tem mais testemunho e a gente vai aqui, é o nosso encontro mensal, né? E esse ano de 2017, que seja o ano da sua vitória, um ano da sua bênção. Versículo 3 agora. Então a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão acerca do nome do Senhor, trouxe os seus enigmas, veio até ele com um grande exército, com muitíssima especiaria, com ouro em abundância, pedras preciosas. E o que ela fez? Ela veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha em seu coração. E Salomão representava o Senhor Jesus. Diante do Senhor, diga tudo que há no seu coração. Não esconda nada, nenhuma frustração. E olha, pode ter certeza, Deus entende você, você é a criatura dele e ele quer lhe abençoar. Quando abriu o coração para Salomão, está escrito no versículo 3, e Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Então vamos entender isso aqui. O Salomão, tudo que ela perguntou, ele deu atenção e respondeu. Se Jesus não lhe responder tudo que você põe diante dele, ele será menor do que Salomão. E ele diz, eis aqui um que é maior do que Salomão. Pai, conta tudo para Jesus. Abre o coração. Ele não é menor que Salomão, ele é maior. Ele é mais mestre. Ele é mais amigo. Ele é mais sábio. Ele é mais chegado a gente. O interesse dele é santo, é puro. Ele só quer o seu bem-estar. Não importa quem você seja. Então veio Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Aqui vejo a sabedoria. O Espírito Santo, a missão dele é nos assessorar hoje, é nos falar tudo que já tem ouvido. Ele não vai esconder nada, nada, absolutamente nada. Ele vai nos declarar todas as coisas. Meu irmãozinho, vá. Abre o coração. Quando o Espírito Santo falou, Salomão queria a resposta, ele assessorou. Veja essa palavra aqui. E vai assessorar a você também, a qualquer outro. Nenhuma coisa se escondeu ao rei. Não vai se esconder a você que não lhe declarasse. E você vai declarar a quem lhe perguntou algo, a quem depende de você, se você é um pastor, se você é um empresário, se você é um professor, uma dona de casa, um chefe de família, está formando a sua casa agora. Você pode perguntar que não vão lhe esconder nada. O Espírito Santo não vai esconder, os céus não vão esconder nada de você. E quando falar, declare. Diz assim, olha, nenhuma coisa se escondeu ao rei, nem a você. E você é um rei para o Senhor, Apocalipse 5:10 diz isso. Que não lhe declarasse. Vai ser tudo dado e você declare tudo. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, é muito importante que a casa de Deus é o seu coração, é o seu espírito. Você tem que edificar essa casa para Deus. Para que outras pessoas vejam que casa você edificou. Mas que pessoa abençoada esse João da Silva, essa Maria da Silva. Essa pessoa diferente de todo mundo. Essa pessoa tem uma presença de Deus que se sente no olhar. O triste é quando o olhar de um cristão transmite lascívia, luxúria, e a pessoa de bem, não, esse não presta. O bom
é quando a pessoa que está envolvida no pecado, completamente tomada, só em olhar para você, ela recebe aquela iluminação. Nossa, que pessoa abençoada é essa? Ela então viu a casa que Salomão, vendo, pois, a gente saber toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, que Salomão edificou. O Salomãozinho, edifica a sua casa. Você é representante de Jesus. Você tem Jesus dentro da sua vida. Não tropece, fique firme. Deus vai lhe abençoar. Então, vendo a rainha Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a humanidade precisa ver a casa que se edifica para Deus e a comida da sua mesa, o que você tem comido. Você é, eu sou o que nós comemos. Se você começa a comer muita comida que engorda, você vai ficar tudo gordo aí. Até para andar vai ter dificuldade. Se você é uma pessoa regrada e sabe que essa comida faz mal e não come, você se prepara para a vida, você vai ser uma pessoa apreciada. O que você faz? Você tem uma aparência boa, você tem um corpo regular, um missionário, é comida. E ela viu a comida de Salomão, olha aqui, a comida da sua mesa. Nossa, na minha terra não tem isso não. Eu nunca pensei nessas coisas. Como é que ele sabe combinar? Tem que estudar, tem que buscar. E o que mais? E o assentar dos seus servos. Nós temos o poder de Deus, que Deus nos deu, para nos assessorar, nos ajudar no dia a dia. E esse servo de Deus que acampa ao seu redor daqueles que o temem, eles têm que saber como é que eles se assentam, por que eles estão na presença de Salomão, por que as coisas funcionam. E o estar de seus criados. E que mais? São aí, no caso, as promessas de Deus para nós, né? E as vestes deles eram vestidos de fé. Estou passando para o lado espiritual agora, tem que vestir. Você tem que ser uma pessoa poderosa na mão de Deus. E os seus copeiros, aqueles que serviam ali, garçons e tudo, e a sua saída pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Quando ela viu ele entrar na casa de Deus, adorar a Deus, ele disse, meu Deus, esse homem é tudo que eu pensava. Não, rainha! Esse era um exemplo do que você pode ser, do que eu posso ser, do que Deus quer que nós sejamos. Porque tudo que ele viu em Salomão é o que Jesus é, mas ele quer ser em mim e em você. Quer nos usar para fazer a vontade do Senhor. Vamos ter mais outro testemunho agora, e esse é importante, é do Rivaldo Machado, lá de Aparecida de Goiânia. Depois eu volto para poder trazer mais recado para você. Por favor. Eu era gerente de um grupo de loja em Montes Claros, Minas Gerais. E devido a gente pegar muito peso nas lojas, as coisas, aí começou eu sentir esse problema na coluna, né? Eu fui no médico e ele solicitou uma ressonância magnética. Quando foi constatado que era problema de hérnia de disco. Aí eu perguntei para ele, e aí, doutor? Ele disse, não, isso aí tem que fazer uma cirurgia. Aí eu comecei a determinar, eu disse, eu não vou me operar. Eu tenho medo, né? Receio de operar de cirurgia. Eu falei, eu não vou, Deus vai me curar. E de lá para cá eu venho lutando. Aí quando foi de 2007, começou a se agravar. Aí eu fiquei impossibilitado até de trabalhar. E aí foi quando ele optou pelo andador. Mas uma perna ele conseguia dar o passo e a outra ia arrastando. E aí ele não tinha mais o equilíbrio. Mesmo assim ele andava muito ruim. Um fato entristece o coração de Thaís. Eu estava na igreja e eu ouvi, nossa, um homem caiu lá fora. O carro bateu nele e ele caiu. E aí eu nem fui lá fora ver, né? Mas quando eu cheguei em casa, meu pai estava todo sujo e tinha sido ele, porque ele tinha perdido o equilíbrio e acabou que o carro bateu nele. Rivando assiste ao Show da Fé porque a palavra de Deus fortalece o coração dele, firme
Todos os dias ele manda um recado pelo Periscope do missionário. Faz muito tempo que não vim em Goiânia e eu comecei a cobrar dele. Por que ele não vinha aqui? Passa de avião por cima de Goiânia e não fazia reunião aqui. E o dia aguardado finalmente chega. 23 de setembro de 2015, lá no Centro de Convenções. Na hora que ele estava saindo, eu entrei no quarto e orei. Falei assim, ai meu Deus, cura mesmo meu pai, sabe? Eu estava com muita fé. Eu estou pedindo a cura desses discos agora. E da coluna o mal tem ido para as pernas, a perna está dura, o joelho está sofrido. Até os ligamentos se soltaram. Tornozelo. As pernas começaram a desenvolver. E aquele tremor nas pernas assim, tremeu, aí eu saí andando. Hérnia de disco. Hérnia de disco. Aí você 7 anos pra cá eu perdeu toda a mobilidade. perna endurecer, tudo. Só com ele. Só andava com ele. Então imita como é que é, imita. Assim, agora acabou. Vai lá. Eu acho que o senhor deve lembrar de mim. Quase toda semana eu reclamava que o senhor não vinha em Goiânia. Rivando. É você que todo dia no Periscope lá. Perturbando o senhor. Só não vem a Goiânia, o que houve? Porque eu tinha certeza que quando o senhor viesse aqui eu ia receber minha bênção. Ivandro, vai andando agora. Que Jesus lindo que nós temos, né? Dobrei o andar, já trouxe no ônibus. Aí entrei e vim embora. E todo mundo, quando eu vim chegando aqui, todo mundo tudo olhando pra mim. Que eu vim com o andar já. Saí com ele andando, me apoiando nele e voltei com ele no ombro, né? E ele andando, acho pra todo mundo ver, né? E todo mundo que chega lá em casa, ele conta da cura. E, nossa, é uma alegria muito grande. Hoje eu posso baixar, lavar meus pés. Tinha vez que eu tomava banho e passava de semana sem lavar os pés, porque eu não podia. Senti que ele estava com muita fé, que ele seria curado. E ele foi curado. Meus amigos, voltando aqui agora, a rainha de Sabá então ficou sem espírito, sem fôlego. Ele supera tudo. Jesus supera tudo. Você nem conhece um pouquinho do que Jesus pode ser para você. E disse ao rei, tem que falar ao rei. Quem falou o que ela falou? Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas, da tua sabedoria e da tua sabedoria. O que você tem ouvido a respeito de Jesus? Ele vai superar tudo, mas muito mais do que você pensa. Meu irmãozinho, não tenha medo de clamar nenhuma promessa, de viver qualquer palavra. Pode ser que Deus não queira, se não fosse porque Ele quisesse para nós termos, Ele não teria revelado a nós. No momento que Deus revela para você algo, é como se Ele tivesse se encolhido, resumido e entrado naquela revelação, com todo o poder dele. Na hora que você cria, aquilo vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, e ainda que você seja uma pessoa que utilize quase todo o potencial de Deus, pelo menos no seu entender. Quando você morrer cheio de obras como ninguém nunca teve, você utilizou talvez de 1 quatrilhão do que você poderia ter usado. Ou 0,0000001 quilômetro de zero, umzinho lá. Isso que você utilizou. É muito mais. Aí ela disse para o rei Salomão, e disse ao rei, foi verdade a palavra que na minha terra, que eu ouvi na minha terra das tuas coisas, da tua sabedoria. É verdade que você ouviu? Você entendeu? Deus é muito mais do que isso. É preciso que a gente pare de ficar aquele religioso que fica recitando coisas que os outros falaram, repetindo rezas. Meu irmão, vai para a palavra, aprenda. Vem para o escudo, depois ore, abre o seu coração. E quando você sentir que Deus já lhe visitou, não, Deus, o senhor nem chegou ainda, fala para ele. Eu quero mais, eu quero hoje resolver os meus problemas, eu quero te conhecer, eu quero sair daqui uma verdadeira bênção. E eu não cria naquelas palavras. Olha o que ela disse, foi sincera, fala para Deus tudo. Até que vim e os meus olhos o viram, eis que me não disseram metade. Ela disse, e quando você estiver cheio do Espírito Santo, Deus
Disseram nada. O que disseram é 0,01 quilômetro de zero, umzinho lá. E tu és tudo que eu preciso. Mas ele tem muita coisa. Olha, nós que vamos para o céu, e você pode ir por ter aceitado Jesus, a única condição é esta. Daqui a 100 trilhões vezes 100 trilhões de anos, na presença dele aprendendo, ainda vão conhecer 0,1 trilhão de zero, umzinho lá. Muito pouco. E todo dia aprendendo com ele. Você nem imagina o que perderá a pessoa que não se prepara para ir para o céu. Aquilo que o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram, a mente nunca entendeu, é o que Deus tem revelado, tem guardado para todo aquele que crê nele para revelar. Vamos ser uma bênção muito grande. E disse o rei, foi verdade a palavra que eu vi na minha terra, das coisas, das tuas coisas, da tua sabedoria, e eu não cria naquela palavra, não cria, hein? Até que vim e os meus olhos o viram. Mesma coisa com você, eu creio. A hora que você vê mesmo, você vai dizer, eu não cria não. Agora eu sei que é crer. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. E sobrepuja. Jesus é muito, 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 muito mais do que você poderia pensar. Ele é tudo que você pode ter na vida. E Ele quer ser. Ele quer lhe abençoar. E pode escrever que Ele vai fazer da sua vida uma vida maravilhosa. Ele quer fazer isso. Ele vai fazer. Ele está pronto para fazer. Se você quiser, meu irmãozinho, minha irmãzinha, pode escrever. Deus vai lhe abençoar. Muito, muito, muito. Aí ela diz o seguinte, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Olha, quem vive diante de Deus é um bem-aventurado. Onde que vê um problema, ele resolve qualquer luta, e é o que Deus quer para você. Vamos agora para Cajubi, em São Paulo, ver o testemunho da Rosimara Pacheco. É muito que Deus fez por ela e mais que Ele quer fazer por você. Roda esse VT, por favor. Rosimara conhece o Evangelho na Igreja da Graça e passa a interceder pela saúde da família. Ela relembra o que aconteceu com o filho mais novo. Quando não era vômito, era febre. Quando não era febre, era vômito. Eu falava para o pastor, ora para o meu filho, porque eu já não aguento mais. Olha, eu me lembro que ela trazia sempre o Alexandre, depois do término do culto, na frente do altar, me pedia oração. Às vezes ela vinha até, pastor, eu não consigo mais, já fui em vários médicos, já gastei muito. Era dinheiro, era exame, fazia um exame aqui, outro lá. Tinha meses que eu, 2, 3 vezes eu corria com ele para médico com febre alta, muito alta, quase tendo convulsão. Passava remédio, trocava remédio e passava uns dias, o meu filho doente de novo. Eu falava, Senhor, eu não aceito, não aceito. Aí, no fim, eu já não aguentava mais. Os exames de Alexandre indicam suspeita de asma e tosse crônica. Eu tive que ficar só em casa, indo pro médico e só, né? Porque eu ficava em casa, não podia brincar, não podia vir pra escola. Aí eu falei, eu estava assistindo, acordei no meio da noite e estava passando missionária na RIT. E graças a Deus eu coloquei lá e orando com ele. Acabou a oração, aí entrou na parte do patrocinador. Aí ele falou, você que sofre, que sente, né, de patrocinar sua empresa, sua família, seu esposo, seus filhos. Eu falei, é comigo. Eu falei, não, meus filhos agora. Aí eu patrocinei. Falei, o que eu gasto na farmácia, que não é pouco, o que eu gasto na farmácia, eu não vou mais gastar na farmácia. Esse dinheiro que eu gasto na farmácia, eu vou pagar o patrocinador para os meus filhos. Nessa época, Andrei também tem a saúde debilitada. Era dor de cabeça, né, muito forte, sinusite. Isso atrapalhava bastante no ensino. A partir da atitude da minha mãe, né, aí a gente começou a frequentar mais a igreja. Aí foi a palavra, né? Ela veio patrocinando,
E aí com o passar do tempo, né, aí veio mudando. Hoje a gente se sente uma família abençoada por Deus. A atitude de fé dela fez com que a bênção acontecesse. Hoje é totalmente diferente, né? Porque antigamente a gente não era tão feliz quanto a gente é hoje. Só Deus para me curar, mesmo Ele me curou. Aí não precisava mais ir no hospital, não precisava mais nem de remédio. E você vê a mão de Deus, porque eu comento direto com o meu esposo, eu falo, nossa, olha, nunca mais. Entrava esse tempo seco, ai pronto, já vinha aquele desespero. Eu vi que a palavra de Deus é o melhor remédio. Tanto é que ela até citou que foi uma forma dela agradecer a Deus e dizendo, Deus, o que eu gasto com remédio, eu quero investir na obra de Deus para que outras pessoas possam conhecer o que eu conheci e ter a mudança que eu tive. Graças a Deus, depois que eu paguei o patrocinador, foi só bênção. Agora a gente tem uma vida bem melhor do que era antes. E tudo foi de ouvir a palavra, né? Começar a frequentar a igreja, o missionário pela televisão. Hoje está uma vida totalmente diferente. Então vamos prestar atenção agora. Então ela disse a rainha para o Salomão, e você vai dizer para Jesus, os teus anjos são os privilegiados. Atendem diante de ti e aprendem contigo a todo minuto. Oh, meu irmãozinho, mas aqui na terra, como filhos de Deus, nós temos o prazer de aprender com o Senhor Deus, de nos preparar para a eternidade. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Aí ela abriu o coração e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel. Preste atenção. O Senhor Deus se agradou de você quando você ainda estava no pecado, longe dele. Você não conhecia e às vezes fazia coisa que é deplorável aos olhos dele. Eu não fui na prostituição, graças a Deus. E na idolatria. Não, eu só rezava para um santo. Isso é deplorável. A Bíblia diz que entre Deus e um homem só há um mediador. Essa palavra para muita gente não vale nada. Oh, fulano de tal, você que sofreu muito, você que foi tal, interceda por mim. Isso não está na Bíblia. Isso é doutrina de demônio. Para com isso. Você só precisa de Jesus, a palavra de Deus. Quem não obedece a palavra vai tropeçar sempre. Você não tem que fazer nada que a Bíblia condena. Compre uma Bíblia, leia, aprenda se você não tem uma Bíblia. Pare com isso. Ela disse aqui bem claro, bendito seja o Senhor teu Deus que teve agrado de ti, ele teve agrado de você. Ele se agradou. Acabou. A Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Não existe. Se é Deus que o justifica. Abre os olhos, meu irmãozinho. Se assume em Cristo, ele teve agrado em você. Ele deu a revelação, ele deu a salvação, ele deu o Espírito Santo. Eu não tenho nada disso, você está atrasado. O que você está fazendo na vida? Você tinha que estar preparado para a eternidade. Nós temos que preparar os nossos filhos. A gente prepara eles na faculdade, a melhor faculdade, faculdade importante. Damos o curso de inglês, de chinês, de russo, de indiano, sei lá mais o quê. Não, porque essas nações vão mandar no mundo. Eu quero meus filhos vencedores. Quem vai mandar no mundo é aquele que tem Jesus no coração. Claro que você deve dar educação. É normal para as pessoas, a secular. Você tem que dar a educação da palavra de Deus, reunir a família, ler junto e ver como é que está o estado deles. Busque a Deus, não saia da presença. Você está andando na contramão. Você precisa estar com Deus. Ele teve agrado de você para quê? Para fazer de você uma bênção da sua família. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E diz aqui, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel. Você está no trono de Israel, onde Jesus está sentado na cabeceira. Através dele você executa a ordem divina, usa o poder de Deus. Você vive como se o mal não existisse. Você torna-se uma pessoa vitoriosa. É para isso que você foi chamado,
para te pôr no trono de Israel. E por quê? Porque o Senhor ama a Israel para sempre. Eu não entendi, meu irmão. Preste atenção. Você foi colocado no trono de Israel porque Deus ama Israel. Você tem a obrigação de buscar Deus, de aprender com Deus, de lutar com Deus, de vencer com Deus, para fazer um benefício para o Israel de Deus, que é a igreja. Não estou falando da nação de Israel, também é, mas estou falando da igreja agora. Esse é o Israel de Deus. Deus lhe colocou no trono dele porque ama Israel. E você vai fracassar? Você vai estar comendo na mesa do Senhor, comendo na mesa do demônio? Ninguém está sabendo? Não, para com isso. Chore diante de Deus até Ele libertar. Deus, eu não posso, eu não quero mais. Eu quero ser um filho, uma filha que realmente honra o Senhor. E para que mais que Ele fez aqui? Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. Você é rei para Deus para fazer duas coisas: juízo e justiça. Olha, quando o cristão abre a boca com sabedoria, dirigido por Deus, ele pode louvar a Deus antes. Pai, um pastor, vai dirigir um culto, um irmão. Eu vim aqui para fazer juízo e justiça. E não importa o problema, você tem autoridade para fazer mais do que você pensa. E Deus vai lhe dar essa vitória. E aí no versículo 10 diz assim: e deu ao rei 120 talentos de ouro. Um talento naquela época era 34 quilos. 120, mais ou menos aí 4.000 quilos de ouro. Está aqui, rei Salomão. Meu irmãozinho, você não sabe o que Deus vai fazer você produzir para dar a Jesus. Estou dizendo monetário, não. Às vezes um poema, uma canção, um livro que se escreve, uma vida que se ganha, que depois vai ganhar dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias. Nunca tinha visto tanta abundante especiaria. E pedras preciosas. Riqueza enorme que essa mulher trouxe para o rei. O que você está trazendo para Jesus se chegasse o seu momento agora? Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Deixa eu falar com você, ainda tem mais um testemunho, ainda volto aqui para terminar. É o da Maria Grunup, lá de Curitiba, Paraná. Roda, por favor. Casado com o Valdemar veio para mudar a minha vida e disse: não, vamos morar numa chácara. Na chácara, Maria Aparecida trabalha com orquídeas e plantação de ervas medicinais. Então ela tem um problema da coluna. Eu tive que sair da chácara e vir para Curitiba, porque eu estava muito doente. Ela se aposenta em decorrência de uma artrose. O problema atinge os joelhos e a coluna lombar e cervical. Eu era bem independente para conseguir fazer as coisas, caminhar, não precisava caminhar tão longe. Comecei a orar, mas assim, a minha oração eu pedia, mas eu acreditava que eram os médicos que tinham as bênçãos para curar eu. A saúde se complica ainda mais depois que Maria sofre um acidente vascular cerebral. E esse AVC me fez esquecer uma coisa que eu tinha mais orgulho na minha vida, que eu parecia uma agenda. Eu sabia tudo, data de telefone de todo mundo, as pessoas ligavam para mim, o telefone de tal coisa, o que é? Eu sabia em cada ponto da cidade que estava, e aí eu já não sabia mais. E falava que estava esquecendo o nome das pessoas, tipo, não conhecia a gente. Daí, o que aconteceu? Um dia na madrugada, eu chorando por tudo que estava acontecendo, e daí eu chorava mesmo e falava com Deus como se Deus estivesse presente ali. E passeando nos canais de TV, daí passou pelo canal do R.R. Soares e ele estava falando. Daí ele falou assim: você que está chorando aí e que se sente uma coitadinha e acha que não tem pecado nenhum. Você está falando que você não tem pecado? Não, você tem pecado. Porque se você não tivesse pecado,
você não ficava assim. Ele estava falando sobre assistir novela e eu realmente, nos meus horários que eu ficava, que eu não tinha nada para fazer, eu ficava assistindo novela. Daí comecei a mudar a minha vida. Com fé, Maria comparece à reunião em Curitiba no dia 25 de maio de 2015. Naquela oração, eu realmente me encontrei com Deus, porque eu pude ver assim, que uma onda de alegria e de felicidade e tudo que nunca tinha acontecido comigo, aconteceu naquele encontro com Deus. As minhas pernas se mexiam, eu falei assim, mas não pode, isso pode, só tem que ser hipnose. Ainda eu fui egoísta, entendeu? Isso é hipnose, eu vou para casa, eu não vou dar esse testemunho, não vou lá na frente falar, porque não vai acontecer isso, são mais de 15 anos de doença, né? E mais o AVC em cima, todos os movimentos perdidos. Eu fiquei esperando o primeiro dia minha perna voltar a ficar doente. Eu fiquei esperando o segundo dia minha perna ficar doente. Hoje eu sou uma pessoa capaz. Hoje eu trabalho, a coluna está bem, eu subo escada, desço escada. Em Cristo, ela conseguiu resolver os problemas dela em Cristo. E nas coisas do mundo, e com médicos e tudo, não conseguia resolver nada. Muita coisa mudou, assim, em questão financeira, em questão de saúde. Começou a patrocinar o show da fé, pagar o dízimo e agora ela está observando resultados. Ela tem o seu próprio negócio, que ela faz as marmitas dela. Comecei a fazer marmitex, comecei a fazer tipo 10, 11 marmitex por dia. Daí já começou a render mais. E agora os nossos objetivos estão acabando com um propósito, as coisas estão seguindo adiante. Antes as pessoas tinham que ajudar ela, hoje ela ajuda as pessoas. A minha vida hoje é abençoada, a minha vida hoje é assim com Deus. Eu sinto muito prazer em ir para a igreja, eu pago o patrocínio porque eu sei que isso é necessário para o mundo inteiro. Pois é, nós vamos terminar agora em nome de Jesus. Eu já li todos os versículos, só quero dizer o seguinte. Essas palavras se referem à sua pessoa. Não olhe para trás. Não, é você. E Deus está falando com você agora. Deus está lhe dando essa bênção. Assuma-se. Naquilo que Deus fez você ser. Porque um dia você estará diante dele. O dia do juízo. E você que nunca dobrou o joelho diante dele, nunca reconheceu a soberania dele, você vai dobrar-se. E naquela hora você não vai enganar como até hoje você enganou. Naquela hora ele vai fazer você falar a verdade. E você vai abrir a boca. Eu sou sujo, eu fiz isso. O pecador vai dizer isso. Aquele impostor, aquele que tem dupla personalidade, a de Deus e a do diabo. E eu sei que a Bíblia diz isso, eu estou condenado, eu já vou marchar para a eternidade todo sofrendo. Não. Se você se acertar com Deus hoje, você passa da morte para a vida, você não entra em condenação e você vai ser a bênção que Deus sempre quis que você fosse. Vamos orar agora. Pai, eu oro por essa pessoa. Iniciando esse ano 2017, eu quero que seja o ano da realização dela. Se o Senhor quer que ela seja rica 100 vezes mais do que é, ou 1000 vezes, o Senhor vai fazer. Mas eu sei que o Senhor quer primeiramente que a alma dela vá bem. E essa pessoa está orando e dizendo, Deus, eu quero começar e terminar esse ano contigo. Eu quero ser a bênção que o Senhor me chamou para ser. Pois, Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu paraliso toda a ação do diabo e eu ordeno agora e digo, espírito do erro, solta essa pessoa, vai embora. Não oprima mais, está desfeito todo mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. É para a tua glória que eu oro, peço e agradeço. Que essa pessoa tenha um ano abençoadíssimo. A partir de agora o diabo perdeu. Ela ganhou a vitória em nome do Senhor. E amém. O mês que vem eu volto, como todo mês, mas antes eu pergunto, você tem a nossa TV? Você é um empresário? Põe lá para os seus clientes assistirem. Você tem um salão de cabeleireiro, de beleza, um restaurante? Põe lá. Deixa o pessoal ver
as pregações que os 11 canais evangélicos, enquanto você muda de canal, o que Deus pode fazer? Meu irmão, nós só temos um trabalho, é trabalhar rápido, porque o mundo, qualquer dia desse, vai ouvir a última trombeta soar. E Jesus voltará e não vai ter mais jeito. Como é que eu faço para pôr nossa TV? Telefone para o Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 3265 5000, 3265 5000, ou para São Paulo, 3181 7027, 0 prestadora 11 3181 7027, ou no site nossatv.tv.br, ou no WhatsApp da Nossa TV, que é o 219 73 76 46 65. 219 73 76 46 65. Olha, estou terminando agora. Deus abençoe e até o próximo mês, em nome de Jesus. E um abraço.